Fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Espanto, seu apresentador, e no vídeo de hoje eu trazendo aqui pra vocês videozinho de tier list. Bem, após o lançamento dos dois novos Pokémon do jogo, que é a Meowscarada e o Metagross, eu decidi fazer uma tier list aqui pra poder, tanto classificar aonde esses Pokémons estão, pra falar o quão bom ou o quão ruins eles são, e também pra falar um pouco sobre os demais Pokémons que já estão no game, pra gente saber um pouco quais são os melhores, quais são os piores, quais que a gente deve usar, quais que a gente não deve usar, etc e tal. Coisa que eu acho que é bem importante, se a gente quiser ganhar partidas mais eficientemente e com mais frequência durante o nosso tempo quando a gente estiver jogando. Mas enfim, antes de começar, queria pedir aqui humildemente para vocês deixarem o like, se inscreverem, ativar o sininho das notificações, porque esse tipo de vídeo aqui dá bastante trabalho de fazer, que eu tenho que ficar bastante tempo falando e tudo mais, então dá uma apoiada aí pra gente continuar trazendo aqui o conteúdo no canal. E bem, antes de começar a falar aqui sobre as tiers, a tier Broken são os pokémons mais fortes do jogo, então vão ser aqueles pokémons que muito provavelmente vão ser nerfados no próximo patch, ou que são pokémons que devem ser nerfados por conta que eles estão sendo muito problemáticos no jogo, ou então estão sendo muito dominantes, então são os pokémons que ditam como o jogo tá hoje em dia. O muito bom são os melhores pokémons do jogo, mas eles não são tão problemáticos quanto os pokémons que estão em Broken. O ok são aqueles pokémons que eles não são nem incríveis pra ficar em muito bom Broken, e nem ruins pra ficarem aqui em dá pra usar o terrível. Eles são como se fosse o meio termo, sabe? O dá pra usar são em geral pokémons que não são muito bons, mas caso você saiba executar, são pokémons que conseguem até funcionar em algumas ocasiões. E terrível são pokémons que são muito ruins e que não funcionam de jeito nenhum e só passa longe, pelo amor de Deus. Enfim, vamos começar aqui pelo Venusaur. Venusaur é um Pokémon que eu vou colocar aqui no muito bom. Esse Pokémon está sendo bem forte, está sendo muito usado tanto em ranqueada quanto em competitivo. Pokémon que está batendo muito forte, Pokémon que está conseguindo fazer muita coisa, está conseguindo competir muito bem contra os atacantes. Tá sendo um Pokémon muito útil tanto na jungle quanto na bot. Enfim, esse Pokémon tá sendo muito útil, ainda por cima o fato dele já evoluir no level 7 faz com que os golpes dele fiquem ainda mais fortes logo no começo do jogo. Então é um Pokémon que tá sendo muito bom, um Pokémon que tá sendo muito forte e que tá conseguindo destacar muito no metagame atual. Gengar, o Pokémon que eu vou colocar aqui no dá pra usar, é um Pokémon que não tá aparecendo tanto nem ranqueado nem competitivo, isso por conta que tem Spitzers que são melhores do que ele, e também porque no metagame atual a gente tem muito controle de grupo, tem muito tanque, etc e tal, então fica muito difícil para um Pokémon como o Gengar de funcionar. Mas é um Pokémon que, dependendo do time adversário, você consegue executar ele sim. Mr. Mime, outro Pokémon que vem aqui pro dar pra usar, atrás do Gengar, é um Pokémon que não é um Pokémon muito incrível, ele não tem muito dano, que nem Lapras, ele não é muito tanque, que nem Umbreon, por exemplo, ele não é muito chato, como Umbreon, Slowbro, Snorlax, enfim. Ele não é um Pokémon que ele é muito incrível, não tem uma coisa que faça você querer escolher Mr. Mime ao invés de qualquer outro Defender. Ele não tem muito dano, ele não é muito resistente, ele não tem tanto controle de grupo, ele não tem o Mayonnaise Move tão broken, então não tem muito porquê de você usar esse Pokémon. Vale muito mais a pena usar outros Defenders. A Snorlax é um Pokémon que eu fico entre colocar aqui no ok no muito bom, mas eu acho que eu vou colocar aqui no muito bom atrás do Venossauro. Continua ainda assim, mesmo depois do lançamento, desde muito tempo, continua sendo um dos melhores defenders do jogo. Pokémon bem tanque, Pokémon que é bem chato, com Heavy Slam, Blocking, All. Tem uma ult que faz ele dar um escudo grande do caramba pro aliado, que faz ele durar mais tempo em lutas. Um Pokémon sem dúvidas muito útil, principalmente na fase de rotas, já que ele tem um contest de farm muito bom com tackle, etc e tal. Pokémon muito sólido, um Pokémon excelente para engage, um Pokémon excelente para controle, é um Defender muito completo. Ele não é tão roubado quanto alguns outros Defenders que vão estar aqui no muito bom, mas sem dúvidas um Defender excelente. Gardevoir é um Pokémon que eu fico entre colocar em ok muito bom, porque, tipo, Gardevoir é um Pokémon que eu gosto muito, ela é muito forte, ela é muito útil, ela é muito boa tanto pra luta em grupo, já que, graças ao Night Move dela, ela consegue acabar com essas lutas em grupo, essas estratégias de lutar em grupo. Ela é muito boa pra fazer objetivo, ela é muito boa pra lutas de uma maneira geral, ela tem um level 5 muito forte, o late game dela é muito forte. Ela precisa, de ter o apoio de um Defender pra ela poder não ficar, não correr o perigo dela ser eliminada muito cedo na fight, mas é um Pokémon que
quem tem o mesmo problema que todo bom atacante tem. Então não é muito justificativo de descer ela. Mas eu acho que eu vou deixar ela aqui, acho que na frente do Snorlax atrás do Venossauro, porque mesmo com todas essas qualidades dela, ela infelizmente é um Pokémon que tem uma range muito baixa se comparada, por exemplo, com o Venossauro. E hoje em dia os atacantes do jogo têm uma range muito alta, né? Por exemplo, você olha Snapshot de Inteleon, Solar Beam de Venossauro, Solar Beam de Mil, que são golpes que batem de muito longe. Então isso acaba dificultando muito a vida da Gardevoir. Então eu vou colocar ela aqui atrás do Venossauro, mas é um Pokémon que eu acho muito bom. Absol vou colocar, é um Pokémon que eu vou colocar que não dá pra usar na frente do Gengar. Não é um Pokémon muito incrível. Tem um dano ok, né, com Pursuit, Sucker Punch e também com Night Slash e Psycho Cut. Tem uma Night Move decente, mas não é um Pokémon muito incrível, já que ele só é muito forte mesmo no early game, né, já que na fase de rotas. Só que ele é um Pokémon que não sei explicar, tipo, Pursuit Sucker Punch é a melhor build pra ele, só que Sucker Punch é um golpe muito bugado, Pursuit também é meio estranha de usar. O metagame atual tá bem difícil para ele jogar, já que tem muito Pokémon Defender que é muito chato contra ele, tem muito Pokémon atacante que consegue lidar contra ele e tal. Então tá um metagame um pouquinho difícil para Absol jogar, mas ele também tem Spitzers que são melhores do que ele. Então vou acabar deixando ele aqui, não dá pra usar, mas talvez eu subiria ele aqui pro ok, nas mãos de um jogador muito bom de Absol, mas de uma maneira geral ele fica aqui. Garchomp também é um Pokémon que vem pra cá. Eu acho que Garchomp realmente só é bom pra pegar o objetivo e só, tipo, eu acho que ele é pior do que Mime hoje em dia, tipo, os dois nem aparecem. Garchomp tem um early game muito ruim, ele precisa pegar o level 9 para ele começar a fazer alguma coisa, e quando ele pega level 9 é tarde demais para ele fazer alguma coisa, já que a única coisa que ele faz bem é farofar o objetivo. E ele nem tem uma forma de smite muito boa, então ele é um Pokémon realmente bem ruim, que é muito ruim em lutas, um Pokémon muito ruim no early game. Enfim, tem vários pontos negativos em cima do Garchomp que me fazem colocar ele aqui. Lucario é um Pokémon que eu fico entre colocar e dá pra usar e ok. Acho que aqui não dá pra usar, é um lugar bom pra ele, bem alto mesmo. Que é um Pokémon que dá pra usar ele bem, tipo Extreme Speed, Bunny Rush, ainda assim são skills muito boas. Power Punch, Close Combat também, muito bom pra você lutar, você fazer objetivo. É um Pokémon que ele caiu muito hoje em dia por conta que o dano dele tá muito baixo, então ele fica muito dependente de jogar de stack, e também por conta que tem Allrounders que são melhores do que ele, tem Pokémons que fazem o mesmo papel que ele, que são melhores, então por conta da competição e também dessa dependência que o Lucario tem em cima dos stacks, e também por conta do controle dos defenders do jogo, né, o controle de grupo e tudo mais, ele acaba caindo aqui, mas ainda assim é um Pokémon bem forte, caso você saiba, né, como executar e tudo mais. Crunsoul, acho que é o primeiro Pokémon que vem aqui pro ok. Eu gosto pra caramba desse Pokémon, ele é bem resistente, tem um começo de jogo decente, Rock Tomb com X-Scissor é bem chatinho, então ele consegue ser um Defender até que decente. Eu só não subo muito ele por conta que eu acho que Rock Tomb, se você não souber usar ele muito bem, você vai mais atrapalhar os seus aliados do que ajudar, né? Já que você pode prender os seus aliados num canto assim, dificultar o engage de alguns outros Pokémons. E também por conta que ele não tem um early game tão forte quanto, por exemplo, Snorlax e tal. Mas ele é um Pokémon bem útil, um Pokémon bem chato de se jogar contra, então acho que a tiro ok vale a pena pra ele. Greninja é um Pokémon que vem aqui pro dar pra usar, por pouco que... Na verdade, eu acho que ele é melhor do que muito Pokémon que tá aqui. Acho que ele fica aqui, na frente de Absol, atrás de Lucario. Ele não é um Pokémon muito bom, já que ele tem... ele é bem difícil de executar, ele é um Pokémon bem papel, um Pokémon que depende muito do Unite Move para ele poder funcionar, precisa de stack para começar a dar dano. Então ele é um Pokémon que tem muita dependência, mas se você conseguir dar essas coisas que ele precisa, ele consegue funcionar até certo ponto. Ele é muito difícil de se usar e tudo mais, então isso acaba dificultando a vida dele, mas se você, por exemplo, pegar esses stacks, tiver um Night Move, tiver um time que tá jogando bem e não tiver sendo snowballado, ele até consegue dar um trabalhinho, né, principalmente com o Night Move dele. Mas não é um Pokémon muito surpreendente, ainda mais tem attackers e junglers que são muito melhores do que ele. Talonflame, Pokémon que eu vou colocar aqui no dá pra usar, eu não sei se eu coloco ele na frente ou atrás do Lucario, eu até penso em subir ele aqui pro ok. Tipo, acho que eu vou fazer isso, vou subir ele e o Lucario pro ok. Tipo, o Talonflame é um Pokémon que até certo ponto é útil. Ele tem Fly, que tá causando dano ok. Brief Bird, que também causa dano ok. Tem bastante mobilidade, consegue fazer bastante coisa e tudo mais.
Não é um Pokémon muito incrível, tipo, mas, né, por conta de... ele, se comparado com os Spitzers, ele não é muito incrível, isso que eu quero dizer, mas ele é um Spitzer que até que funciona, ele é um Spitzer que até que roda. Então eu vou acabar colocando ele aqui embaixo. Então acho que ele é um Pokémon ok. Charizard é um Pokémon que eu vou colocar aqui, não dá pra usar. Acho que eu vou deixar aqui, acho que é assim. Tipo, acho que a Absol é o melhor daqui da lista do dá pra usar por enquanto. Charizard é um Pokémon que, com o último buff que ele teve, ele acabou ficando um pouco menos pior. Mas ainda assim ele é um Pokémon que não é muito bom, já que você tem que se expor muito para você poder usar suas skills. E você não é um Pokémon muito resistente, nem tem um dano tão alto. Você é muito dependente da sua Night Move. Você literalmente precisa do seu Flamethrower para você começar a causar dano em alguém. Por conta que senão o seu ataque básico simplesmente não causa dano. Então é um Pokémon que ele é bem Bumble, vamos dizer assim. Você precisa de muita coisa para ele poder rodar, parecido com o Greninja. Mas se você, né, dá... É a mesma coisa do Greninja. Se você dá os recursos que ele precisa para ele poder rodar, você consegue rodar ele. Mas não é um Pokémon muito surpreendente. Dá na hora, Pokémon que eu vou colocar aqui no dá pra usar, acho que é atrás de Greninja. Não é um Pokémon muito bom, ele precisa de muito level para ele começar a fazer alguma coisa no jogo. Ele precisa pegar level 7 para ele pegar uma skill de dano. Não tem... Ele é um Spitzer, né? Então ele tem um ataque decentemente alto, mas sei lá, esse Pokémon não é muito bom, principalmente comparado com os Spitzers. Você também precisa de muita coisa para ele rodar, e o Net Move dele causa um dano decente, Discharge também causa um dano legal, só que o boneco em si não é muito bom. Você tem um começo de jogo não muito bom, você é o aliado por outros Defenders, por outros Spitzers, tem Pokémons que são muito melhores do que o Absol, e também o Absol não, do que o Zeraora, e também o Zeraora é um Pokémon muito fácil de se lidar, então acho que dá pra usar a melhor tiro pra ele, não é um Pokémon muito incrível. Cinderace é um Pokémon que hoje em dia ele tá bem ruim, tá aparecendo bem pouco, acho que eu vou colocar ele aqui, acho que até atrás de Charizard, tipo... Não, eu vou colocar na frente de Charizard por conta da capacidade dele de farofar objetivo e smitar a ult e tal. É um Pokémon que não tá aparecendo muito por conta que, Pokémons melhores do que ele, o meta tá muito difícil pra Cinderace aparecer, mas é principalmente por conta disso, por conta que ele tem um ataque, ele tem um dano decente, ele tem uma Night Move boa e tudo mais. É realmente por conta do metagame que Cinderace não tá aparecendo. O meta tá muito difícil pra ele poder jogar, e é por isso que ele tá tão aqui embaixo. O negócio é um Pokémon que eu vou subir aqui por muito bom, acho que na frente de Snorlax. Tô gostando bastante desse Pokémon. Ela não tem lá a melhor cura do mundo com Pollen Puff, mas cara, a ult dela cura bastante. Você tem um early game decente. Cotton Spore é uma skill insuportavelmente chata, tipo por conta do stun que ela causa. Então é um Pokémon de suporte que eu acho bem sólido, um Pokémon que eu acho bem chato de se jogar contra, por conta que ela cura decentemente bem. Então é um Pokémon que eu acho que vale a pena sim, um Pokémon muito bom, que eu gosto bastante. Tipo, eu acho que é principalmente pelo fato do Cotton Spore ser uma skill muito chata. Você consegue ir pra frente assim, stunar os caras e atrapalhar o time adversário de uma maneira... Tipo, você consegue atrapalhar bastante o time adversário utilizando esse Pokémon. E também você consegue curar bem com Pollen Puff e tudo mais. Pokémon que eu acho bem decente, suporte bem bom. Cramoran é outro Pokémon que vem aqui pro dar pra usar. Tipo, esse Pokémon tem uma ult decente, não tem um early game muito bom, não tem skills muito boas. Tipo, Surf e Hurricane é muito fácil de desviar. Diver Slash você não tem lá muito dano. Cara, a melhor coisa desse Pokémon realmente é a Unite Move. E também o fato de você ficar exposto e você não ser muito resistente acaba fazendo você virar alvo fácil de pancada. Então, não gosto muito de Cramoran e também por conta dele ser um Pokémon não muito bom no metagame atual. Blastoise, outro Pokémon que vem aqui por muito bom, acho que na frente de Gardevoir, empatado com o Venossauro. Cara, esse Pokémon é muito versátil, tem muito dano, ele consegue executar muito bem o papel de atacante e também o papel de defensor muito bem. Ele consegue causar muito dano, consegue proteger muito bem os aliados. É um Pokémon bem parrudo, que lida muito bem com alguns Pokémons que estão no meta, né, que são os melhores Pokémons do jogo. Pokémon que eu gosto bastante, que eu realmente acho fácil, um dos melhores Pokémons do jogo. E muito útil, muito tanque. Tem um early game até que decente, tem
né, eu vou acabar repetindo aqui porque realmente esse Pokémon tem muito dano, tem muita defesa, consegue ser bem chato contra os Pokémons adversários, consegue causar muito dano, tem um Unite Move muito forte, né, tanto no quesito dano quanto no quesito controle de grupo, então é um Pokémon muito completo, um Pokémon muito forte e que fica aqui no muito bom sem dúvidas. Pikachu, acho que é o Pokémon que eu vou colocar aqui no ok, não é um Pokémon muito incrível, mas você tem acesso a Thunder e Thunderbolt, que dá um dano decente, dá um controle de grupo ok. Tem Volt Tackle e Electro Ball, que causam dano ok, também stunam Speedsters. Então é um Pokémon da horinha, mas eu não subo ele muito por conta que ele não é tão roubado comparado a outros atacantes, perdão. E também por conta que, cara, um Speedster de Furril acaba com esse Pokémon fácil. Então, por isso que ele acaba ficando aqui mais embaixo. A Clefable, Pokémon que vem aqui por muito bom, acho que na frente é o Eldegoss. Pokémon que eu tô gostando muito, tipo, ela é decentemente parrudinha, ela tem Moonlight que cura pra caramba em área ainda por cima, então você consegue curar mais de um aliado seu ao mesmo tempo e curar pra caramba. Você tem Gravity, que é um counter natural de Spitzers, você tem Follow Me, que é um golpe que é insuportável. Você tem Disarming Voice no começo do jogo, que te ajuda pra caramba na fase de rotas. Você tem uma Unite Move que, dependendo da sua sorte, faz você pegar o melhor golpe pra situação em que você se encontra. Mas, cara, aí vai realmente depender da sua sorte. Tipo, se você pegar um Hyper Beam, Hydro Pump, Fly, Close Combat, enfim, você vai causar muito dano nos adversários. Agora, se você pegar um Splash, um Explosion, aí você tá mais ou menos ferrado. Mas, tirando isso, é um Pokémon muito bom. Ninetales, outro Pokémon que eu coloco aqui no muito bom, acho que mais atrás aqui. É Pokémon muito bom para fase de rotas, é um Pokémon que tem muito dano, tem muito controle de grupo com Blizzard e Avalanche, tem uma Unite Move que causa um dano do cacete, tem uma fase de rotas decente, né, como Vulpix, é um Pokémon que consegue counterar até certo ponto Spitzers, e é muito raro a gente ver isso no atacante. E, claro, dano massivo com as skills, então muito fácil vir aqui pro muito bom. Wigglytuff é um Pokémon que eu fico entre colocar em terrível e dá pra usar, tipo... Acho que eu vou colocar aqui no... Dá pra usar, tipo... acho que na frente de Mr. Mime. Por muito pouco que eu coloco esse Pokémon aqui, tá? Isso pelo único e simples fator de que ela é meio que counter de alguns Spitzers. Ela é meio counter de Pokémons físicos de uma maneira geral. Por conta da passiva dela e por conta do Sing. E só por isso. Por conta que esse Pokémon tem uma Unite Move terrível. Esse Pokémon é muito fácil de derrubar, tipo... Se ela não tiver Sing pra poder stunar quem tá batendo nela, ela morre muito fácil. Então é um Pokémon muito frágil. É um Pokémon que ele tem um early game muito ruim, como o Jigglypuff. Tem um Unite Move muito ruim. E a única coisa que faz esse Pokémon ser viável é a passiva dela e o fato dela ser muito chata contra Pokémons físicos. E só isso. Já Slowbro é o nosso primeiro Pokémon que vem aqui pro Broken. Cara, esse Pokémon tem uma fase de rotas muito boa. Scald causa muito dano e recupera muito HP. Telekinese não é uma skill muito boa, mas é meio chatinha. Amnesia é uma skill muito forte, por conta que deixa ele unstoppable, né? Deixa ele imune a controle de grupo. Então por cima aumenta as defesas dele e recupera HP. E claro, né, a melhor coisa desse Pokémon é o Night Move, que causa muito dano e ainda por cima prende o cara no lugar e deixa ele exposto pro seu time poder bater no Pokémon adversário livremente. Então, cara, Slowbro, ele é praticamente o counter de qualquer Pokémon quebrado por conta dessa Unite Move dele. Pokémon muito forte, principalmente por conta da Unite Move dele, por conta das resistências e tudo mais, e merece fácil ficar aqui na Tier Bro. Machamp, por outro lado, é um Pokémon que vem aqui por dar pra usar. Acho que ele fica na frente de Gengar. Não, acho que atrás de Gengar, tipo... não, acho que aqui, talvez. Acho que aqui. Não sei onde é qual esse Pokémon, honestamente. Ele é um Pokémon totalmente dependente do Unite Move dele. Tipo, ele só presta em dois cenários. Quando você pega muitos stacks e pega level 9 cedo, que é muito raro, por conta que o early game desse Pokémon é bem ruimzinho. E quando você tem o Unite Move Up. São os únicos momentos que esse Pokémon é bom, por conta que o Unite Move dele dá bastante dano em área e tudo mais. Você consegue meio que eliminar um time inteiro por conta dessa ult dele. Mas claro, tem muitos Pokémons que param ele, como Slowbro, como outros Defenders, então você pode ser muito facilmente counterado mesmo tentando carregar de Machamp. Então, por conta das limitações do Pokémon e por conta do metagame, ele vem aqui pro dar pra usar e apenas. Blissey é um Pokémon que eu vou colocar aqui no muito bom, na frente da Clefable.
Ambos os Pokémon são decentemente resistentes, tem uma fase de rotas muito boa, tem uma recuperação bem legal, é bem chato, né, com a segunda skill, tipo o Egg Bomb é bem chatinho, não é tão chato quanto o Gravity Follow Me, mas o que me faz colocar Blissey na frente da Clefable é por conta que Blissey tem uma Unite Move mais sólida do que a da Clefable. Tipo, Clefable você tem que dar a sorte de pegar o golpe certo na hora certa. Já a Blissey é sempre garantido que ela vai ter, né, que ela vai correr no Pokémon aliado e dar um escudo e um buff de ataque pra ele. Então por isso que eu acabo colocando Blissey na frente de Clefable. Mamoswine, outro Pokémon que eu vou colocar aqui no dá pra usar. Tipo, ou no ok, não tenho certeza. Acho que no ok. Acho que eu vou deixar esse Pokémon aqui no ok. Acho que... até de Pikachu, acho que é um bom lugar. Um Pokémon decentemente resistente. Tem uma fase de rotas, perdão, ok. É um Pokémon que é bem tancudo. É um Pokémon que tem um bom controle de grupo. É um Pokémon que é bem chato, principalmente contra Pokémons, Pokémons físicos. Mas ele tem duas coisas ruins. A primeira é que ele demora muito para evoluir para Mamoswine. E tipo, ele precisa evoluir para Mamoswine para ele começar a ficar bem parrudão. E também por conta que ele demora muito para pegar o Unite Move dele, né? E essas duas coisas. E tipo, não que ele demora para pegar o Unite Move dele. A Unite Move dele é muito ruim. Tipo, você pula no meio dos caras e fica pulando. Isso. E a sua última pulada você causa stun em área. Tipo, parece ser bom se essa skill não fosse cauterada por, sei lá, qualquer eject button que existe. Você ejeta e acabou. Ou então qualquer dash pra fora você já consegue counterar essa skill muito fácil. Muita gente diria que é parecido com o Unite Move do Blastoise, só que o do Blastoise é melhor, por conta que a área é maior, o stun dura mais tempo e o dano é maior. Então, e por isso que me faz colocar aqui o Mamoswine aqui embaixo. Que tem defenders que são bem melhores do que ele, e também tem muitas limitações que acabam fazendo esse Pokémon ficar bem ruim. Sylveon, nosso primeiro terrível. Esse Pokémon, nunca mais vi esse Pokémon na minha vida, tipo, esse Pokémon realmente é totalmente sumido. Isso por conta de, principalmente do metagame, que tá muito agressivo para esse Pokémon aparecer. E também por conta que esse Pokémon causa muito pouco dano, esse Pokémon é muito pouco útil. Tipo, ela consegue parear com alguns outros Pokémons ali para fazer uns combinhos, mas só. Não é um Pokémon muito bom, não é um Pokémon muito incrível. Tem atacantes que são bem melhores e tudo mais. Greedent é um Pokémon que eu vou colocar aqui, dá pra usar, na frente de Wigglytuff, por conta que Greedent tem a utilidade que ele é chato, por conta de Belt e do Covet, né, corridinha dele e do Arrotão, e também porque ele tem um invade meio decente. Então é por isso que eu vou colocar ele aqui, não dá pra usar. Snowy, outro Pokémon que vem aqui pro ok, acho que na frente de Lucario, talvez. Eu gosto desse Pokémon por conta que se você dá pra ele um Defender e também dá pra ele um suportezinho decente, você tipo consegue fazer bastante coisa por conta que sua flecha dá muito dano. Você é um Pokémon que tem bastante dano com suas skills. Você tem uma Unite Move que também causa muito dano, uma flecha que causa muito dano e que bate muito longe. Enfim, o Pokémon causa bastante dano de uma maneira geral. Ele só não fica muito em cima por conta que você é muito... Eu acho que os demais atacantes são melhores do que desse do Ari, mesmo ele tendo uma range muito boa. Eu acho que os demais atacantes são melhores do que ele, e também por conta que ele não tem uma maneira muito útil de lidar contra Spitzers. Tipo, Gardevoir, por exemplo, tem Moonblast pra lidar com Spitzers. Ela também, tipo, a Unite Move dela é totalmente quebrada, então isso que faz ela ficar bem mais acima desse do Ari, na minha opinião. E também por conta que desse do Ari, além dessa fraqueza que ele tem contra Spitzers, ele também tem um level 5 muito fraco. O level 5 dele, como Dartrix, é muito ruim. Ele só começa a ser útil mesmo a partir do level 7. Então, é um Pokémon, por conta dessas limitações e das dependências, eu acabo deixando ele aqui no ok. Dragonite é um Pokémon que eu vou colocar aqui no... ok, ou dá pra usar? Eu acho que é aqui no ok, acima de Mamoswine. Outrage dá um dano do caramba, XM Speed é muito chato, tipo, esse Pokémon praticamente, ele é o melhor Pokémon pra X1 do jogo, tipo, esse Pokémon é muito forte em X1 por algum motivo. O grande problema dele é que você tem um early game muito ruim como Dratini, você precisa do seu level 5 pra você começar a fazer alguma coisa, e Dragonair de XM Speed é muito ruim. Tipo, Dragonair de Dragon Dance é boa, agora Dragonair de XM Speed é muito ruim. Você precisa do seu level 8 para você poder pegar o seu Outrage e começar a fazer alguma coisa.
E também por conta que esse Pokémon é muito frágil contra controle de grupo, tipo, um time que tem muito controle de grupo, esse Pokémon fica praticamente inútil, por conta que ele é meio lerdão das ideias, vamos dizer assim, tipo, é muito telegrafado o que ele vai fazer, então é muito fácil jogar controle de grupo em cima dele. Então é um Pokémon que de uma maneira geral coloca ele aqui no ok. Sarina, terrível, eu acho que ela só não fica atrás de Sylveon por conta que o Night Move dela é melhor. O Pokémon tem early game muito ruim, tem muito pouco dano, e a única coisa boa dela é o Night Move, e só. Trevenant, Pokémon que vai aqui pro muito bom, eu acho que ele fica aqui atrás de Blastoise. Eu deixo ele atrás de Blastoise porque Blastoise é um Pokémon ofensivo muito bom. Tipo, ele tá muito bom no metagame atual, não ironicamente falando. Tipo, esse Pokémon é incrível no metagame atual, o Blastoise. E o Trevenant não fica muito atrás. É um Pokémon bem parrudão, bem defensivo. Ele tem um controle de grupo muito bom com Wood Hammer e Horn Leech. Tem o Night Move que stun em área, ainda por cima causa um dano decente. Cara, é um Pokémon bem parrudão, um Pokémon bem tanque. É um dos melhores tanques do jogo, na minha opinião, sem dúvidas. O controle de grupo dele, a versatilidade dele, a resistência dele. Cara, esse Pokémon eu gosto demais dele. Acho que é um Pokémon bem completo como Defender. E a única coisa que eu acho meio ruim nele é o early game dele. Tipo, você precisa pegar level 5 para você pegar o seu Horn Leech, né? Comparado com alguns outros Defenders que ou tem um early game melhor ou evoluem mais cedo. E também por conta que ele é meio ruinzinho contra Pokémons que batem a longa distância. Mas fora isso, esse Pokémon é excelente. Além do mais, ele é muito bom contra o Pokémon Melee. Nossa senhora, Pokémon bom. Aegislash, ele vem aqui dá pra usar na frente de Cramorant. Não, atrás de Cramorant, vai. Acho que atrás até de 0 hora. Cara, esse Pokémon precisa do level 7 pra começar a fazer alguma coisa. E ele não faz muita coisa quando ele tá level 7. Tipo, Sacred Sword é bem ruim, Shadow Claw só serve pra encher o saco. E qualquer tipo Pokémon que... Ele é bom no X1. Agora, em batalha em grupo, esse Pokémon é muito ruim. Por conta que ele tem que se expor muito, ele tem muito pouco dano, ele tem muita pouca resistência, o Night Move dele é muito ruim. Por conta que ela é muito difícil de acertar e tudo mais, então... Esse Pokémon é bem ruim. Tipo, viu? Pouco dano, pouca resistência, muito difícil de usar e não vale a pena. Rupa, um Pokémon que eu vou colocar aqui no muito bom. Acho que eu vou colocar aqui na frente do Eldegoss, por conta que esse Pokémon é muito bom em time fechado. Por conta do portal dele, você consegue ter muita mobilidade, você consegue ter muita pressão, tipo... Cara, você reúne todo mundo numa rota só e pressiona, você reúne todo mundo num objetivo só, você junta todo mundo com o seu Night Move, cara, é um suporte muito forte, um suporte muito bom, e que eu acho ele extremamente útil. Eu acho que eu só não coloco ele mais alto por conta que o portal dele é uma cura muito passiva, tipo, você tem que jogar o portal e depois você tem que ficar em cima do portal esperando a curinha, e depois você tem que esperar voltar, então demora para essa cura poder ativar. E também por conta que ele não é muito bom em solo Q. Fora isso, ele é um Pokémon bem decente. E também porque Phantom Force não é uma skill muito boa, nem Shadow Ball. Tipo, as duas skills são bem das ideias, tá ligado? Tipo, Phantom Force é legal porque você consegue fazer algumas plays de mobilidade, também de jogar o inimigo pro lado, etc e tal, mas só. Não é uma skill muito boa, tá ligado? Comparado, por exemplo, com o Gravity de Clefable, Cotton Sport de Eldegoss, etc e tal. Uma skill bem mais ou menos. Duraludon, o Pokémon que eu vou colocar aqui não dá pra usar. Acho que eu vou colocar ele na frente do Cramorant. Isso por conta que ele é o tal do farofa.com, tipo, o objetivo dele é farofar todos os objetivos do jogo e smitar. E ele faz isso decentemente bem, não faz isso lá muito bem, mas faz decentemente bem. E por isso que eu coloco ele aqui, porque eu acho que ele é mais útil do que Cramorant, honestamente falando. Mario, outro Pokémon que vem aqui pra dar pra usar. Eu vou colocar ele alto, não dá pra usar, por conta que por algum motivo esse Pokémon consegue ser meio chato, dependendo de como você tá usando ele. Tipo, Aquatail em X1 dá bastante dano, principalmente contra Pokémon mais fraquinho. Ele com 6 stacks dá um dano decente. E o Night Move faz você grudar num cara do time adversário e começar a combar ele que nem maluco. E você ganhar o buff no ataque também é muito bom. Então, ele é um Pokémon decente. É um Pokémon decente, assim. Não é lá o Magod, que Pokémon incrível, mas é um Pokémon ok. Espeon, um Pokémon que eu vou colocar aqui no ok. Acho que eu vou colocar ela aqui na frente de Pikachu. É um Pokémon que eu acho interessante. Sword Power dá um dano legal, Psybeam dá um dano legal, comba bem com qual é o nome do golpe? Future Psy. Comba também bem com
A Unite Move dela é bem útil, né? Você consegue dar um stun em área, causar um dano decente. Tem a passiva dela que é bem chata, por quando você não consegue dar controle de grupo. Então, é um Pokémon de uma maneira geral bem decente. Não é um dos melhores atacantes do jogo, por conta que ela tem um pouco de dificuldade contra Spitzers. Caso o Spitzer tenha Full Heal e ela não tenha Unite Move. Então, por conta disso, eu acabo colocando ela em ok. E também porque é bem fácil jogar em cima dela, já que ela tem que se expor muito com o Sword Power. Então, um Pokémon que bate de uma distância maior que ela, ou um Spitzer, consegue jogar em cima disso para poder nocautear ela. Mas é um Pokémon ok. O Fox é outro Pokémon que eu acho bem ok, que eu vou colocar, acho que aqui na frente de Pikachu. Mystical Fire e Flame Charge é uma combinação de skills que eu adoro. Tipo, eu acho muito divertido jogar com essa combinação de skills. Mesmo que hoje em dia eu não esteja usando tanto Delphox assim. Flame Charge não é. Mystical Fire não é. Fire Blast e Fire Spin, lembrei o nome das skills. Também é bem fortinho, né? Fire Blast dá um daninho legal. Fire Spin stuna bem. Também tem uma redução de velocidade de movimento que eu acho muito absurda. Tipo, não faz nem sentido, o bagulho encosta em tu, você perde metade da velocidade, é muito forte. E ela tem uma ult também bem forte, né? Já corta a cura dos Pokémons adversários e fica causando dano constante. Então eu acho que é uma Unite Move muito boa. Eu acho que é um Pokémon que eu acho bem bom de uma maneira geral. É uma pena que o metagame atual não tenha muito espaço para ela poder funcionar. Também que é um Pokémon bem difícil de usar. Glaceon, mas um Pokémon que vem aqui pro Broken, na frente de Slowbro. Esse Pokémon tá nojento, tá causando muito dano com a Skull Spears e a Shard. Muito dano, parece que ela tem praticamente zero cooldown do quantas vezes que ela consegue spamar essa skill. Essa skill dá muito dano, muito boa para fight, muito boa para fazer objetivo, muito boa para fase de rota. Cara, que Pokémon chato, que Pokémon isso. Não para fase de rota, a fase de rota dela fica melhor a partir do level 6. Mas, cara, que Pokémon insuportável de jogar contra. E a passiva dela é mais broken ainda, por conta que faz ela ficar invisível e consequentemente invencível ao primeiro controle de grupo que ela tomar, né? Então é um Pokémon bem chato, um Pokémon bem insuportável e que eu quero que ela tome o nerf o mais rápido possível, porque esse Pokémon tá insuportável jogar. Buzzwole é um Pokémon que eu vou colocar aqui na frente do ok, acho que na frente de Crustle até. Esse Pokémon tá muito bom, tipo, Super Power Smackdown causa muito dano. É um Pokémon bem parrudão, um Pokémon que consegue dominar rotas muito bem. É um dos melhores Allrounders do jogo, sem dúvida. Acho que eu vou até subir ele aqui. Vou colocar ele aqui. Tipo, cara, esse Allrounder é muito bom. Esse Pokémon é muito bom. Acho que eu vou descer ele um pouco. Acho que aqui. Acho que aqui fica decente pra ele. Tipo, muito controle de grupo, muito dano. Esse Pokémon é bem parrudo, ele consegue fazer alguns combos bem da hora pra poder eliminar atacantes, pra poder eliminar alguns Allrounders também. É um Pokémon que é bem chato contra alguns Pokémons que estão no meta. Então, cara, é um Pokémon que vale muito a pena de ser usado. Um Pokémon que eu gosto muito e que eu acho que merece mais reconhecimento. Tiranitar, Pokémon que vem aqui pro terrível, tipo... Literalmente você só começa a fazer alguma coisa no level 9. E level 9 você não é tão incrível, porque você precisa de stack pra causar muito dano. E se o time adversário tiver muito conteúdo de grupo, só lascou, porque esse Pokémon não vai conseguir fazer nada. Mew é um Pokémon que eu vou colocar aqui no ok, acho que na frente de Espeon. Com os últimos nerfs, esse Pokémon tá causando bem pouco dano, tá sendo muito difícil de usar. Tipo, você consegue fazer algumas coisas com ele ainda, mas tipo, eu acho que tem Pokémons que são... Acho que eu vou subir um pouco. Acho que tem Pokémons que são melhores do que ele, Pokémons que fazem bem mais coisas, tipo, causam mais dano e tudo mais. Ele só não cai mais por conta que o fato de você ter 6 skills que você pode pegar a qualquer momento faz seu Pokémon ser muito forte. Ser muito, muito forte. Scyther é um Pokémon que eu vou colocar aqui, não dá pra usar, tipo, acho que é atrás de Machamp, ou na frente de Machamp, tanto faz, os outros não aparecem muito. Ele tem um dano decente, por conta que ele é um Spitzer, né, ele joga que nem um Spitzer, tem uma Unite Move boa e tudo mais. Só que tem Pokémons melhores do que ele, também ele é bem frágilzinho e tal. E não gosto muito desse Pokémon, eu acho que tem Pokémon que são bem melhores do que ele, de uma maneira geral. Nodrio, o Pokémon que vem aqui por muito bom, acho que eu vou colocar ele aqui. Acho que na frente de Trevenant. Esse Pokémon tem bastante dano. Little Pack é muito forte, você causa muito stun, você causa muito dano, você consegue tipo tirar um cara que tá da torre dele e jogar pro meio do seu time. Então isso é muito forte, você tem muito dano, você tem uma Unite Move que te leva pra qualquer canto, ainda causa stun muito grande. É um Pokémon que dá uma liberdade de combo muito alta e
causa muito dano, muito versátil, muito móvel, consegue pontuar muito fácil. Cara, é um Pokémon muito completo. Ele faz um monte de coisa e esse monte de coisa ele faz muito bem. É por isso que eu coloco ele aqui. Season é um Pokémon que eu coloco aqui no ok, bem no fundo do ok mesmo. Tipo, ele é muito bom contra atacantes físicos. Ele é muito bom contra atacantes físicos, Pokémons melee. Contra Pokémons ranged, ele é decente. Agora, contra Pokémons que batem pela defesa mágica, aí ele só é horrível. Aí você olha os Pokémons que estão no meta, né? Glaceon, Venossauro, Gardevoir, Ninetales. Ele não vai conseguir fazer nada num jogo mais competitivo. E então, ok e só. Sublime, dá pra usar. Em vez desse Pokémon é bem forte ainda. É um Pokémon bem chato ainda de se jogar contra. Acho que eu vou colocar ele aqui. Bem chato de se jogar contra. Stuna pra caramba, invade até que bem. Mas é um Pokémon bem manjado, um Pokémon bem papel. E que, mesmo ele sendo muito chato, é só isso que ele faz. E tipo, você bobeou uma vez com o Sableye e acabou, filho. Você vai voltar pro lobby e vai ficar um tempinho. Zoroark, Pokémon que eu coloco aqui, não muito bom. Acho que empatado com o Dodrio. Ou até um pouco, não, acho que aqui. É um Pokémon que tem bastante dano, é um Pokémon bastante móvel, você tem uma grande liberdade para fazer combo. Shadow Claw, Faint Attack dá muito dano. Night Slash, Cut também são duas skills muito boas. É um Pokémon que ele tem um early game decente, tipo, você pega level 5 você já começa a destruir aonde você gankar ou a rota que você estiver. Pokémon que tem muito dano. Os únicos problemas dele, na minha opinião, são a Unite Move. Que tipo, é uma Unite Move que você tem que se jogar no meio de todo mundo. Eu acho a range dela muito pequena também. E também o fato que ele é um Pokémon muito mecânico de se usar. Então você demora pra masterizar esse Pokémon. Mas de uma maneira geral é um Pokémon que eu acho muito bom. Tipo, o Water é um Pokémon que ele vem aqui tipo, dá pra usar. Esse Pokémon tá bem ruim hoje em dia. Acho que, real, o Machamp tá melhor do que ele. Tipo, esse Pokémon tá causando muito pouco dano, tá sendo muito pouco útil. Muito ruim esse Pokémon hoje em dia, honestamente falando. Pouco dano, muito frágil, né? Esse cara acabou com o Urshifu. E o Urshifu Dark não foge muito. Acho que eu vou colocar ele aqui, por conta que ele tem um smite decente e tem uma Unite Move meio chata, mas só. Isso. Dragapult, Pokémon muito bom. Acho que eu coloco ele aqui. Acho que é aqui na frente de Zoroark. Tem bastante dano, bastante DPS, consegue fazer objetivo muito rápido, consegue destruir times adversários se o time adversário não estiver jogando atento. Em um jogo que não tem Spitzers, ele consegue eliminar muito fácil. Ele consegue jogar muito fácil. Então, é um Pokémon bem forte, um dos melhores atacantes do jogo. Eu só acho que ele tem um early game muito ruim, o que força ele a ir na jungle, mas é um Pokémon bem forte. E também que você precisa ficar pegando kill para você poder aumentar o seu ataque. Então é um Pokémon que fica dependendo de kill para poder causar dano. Mas é um Pokémon ok. Pokémon muito bom. Como Fei, é um Pokémon que eu coloco aqui no muito bom também. Por conta que ela tem o grande poder de amplificar o poder de um aliado dela pra caramba e fazer ele praticamente virar um dos melhores Pokémons do jogo fácil. Então é um Pokémon que pareado com o Buzzwole fica broken, pareado com o Zoroark fica broken, Dragapult fica broken, Dodrio fica broken, Blastoise fica broken. Então é um Pokémon muito forte nesse quesito de fazer um aliado ficar completamente quebrado. Mas ele só faz um aliado e também ela não tem uma cura tão incrível assim se você não estiver jogando de stack. Tipo, a cura dela é bem baixa se você não estiver jogando de stack, então joga de stack. E também acho que eu vou colocar aqui atrás de Rupa, por conta que Rupa dá uma maior mobilidade. Ele é mais útil de uma maneira geral pro time do que Conf, mas Conf ainda é um Pokémon muito bom. Golden é um Pokémon, o segundo defender, terceiro no caso que vai vir aqui pro ok. Acho que eu coloco ele aqui na frente de Delphox, acho que Pikachu na frente de Delphox e Golden na frente de Pikachu. Pokémon bem parrudão, ele tem um dano decente e tudo mais. E é um Pokémon bem chato, né? Principalmente contra Pokémons que demoram pra poder nocautear ele. É um Pokémon que força você estar jogando de corta-cura pra você poder nocautear. Pokémon bem chato. É um Pokémon que eu acho bem decente, causa bem um dano legal e tudo mais. Só não subo muito ele por conta que o controle de grupo acaba com esse Pokémon. E também por conta que ele só isso que ele faz, ser parrudo. Mas de resto ele é um Pokémon ok. Lá para os outros Pokémon que vem, equipe muito bom. Eu acho que é um dos melhores tanques do jogo também. Acho que atrás de Zoroark, talvez. Ela tem um dano decente com Water Pulse e
qual que é o nome? Ice Beam. Ela consegue ser tanque com Water Pulse e Bubble Beam. Tem uma Unite Move extremamente forte, você causa muito dano, você causa controle de grupo em área. Você consegue chegar muito fácil nos lugares, é um Pokémon com a ult muito forte, sem dúvida um dos melhores tanques de longe. Principalmente por conta do dano e do controle com a ult. Zacian, o melhor Pokémon do jogo, uhul! Min clica Secret Sword, Min tanca tudo, Min ser muito rápido, muito forte e Pokémon totalmente quebrado. Chandelure, Pokémon que eu vou colocar aqui no OK. Acho que na frente de Espion, talvez até empatado na frente de Mil. Não, acho que eu tô puxando muito saco de Chandelure. Acho que é atrás aqui. Acho que é aqui. Aqui, vai. Pokémon decente, tem um dano legal com Overhit, com Flamethrower também. Reprise é uma skill muito boa. Tem uma Unite Move Tech forte. Os únicos problemas dele são competição. Tem attackers que são melhores do que ele. E também por conta do que o 1 ao 4, que o level 1 ao 4 dele é bem ruim. Então isso acaba quebrando um pouco as pernas do Pokémon. Mas é um Pokémon ok. Umbreon, vem aqui pro Broken também. Eu acho que ela fica aqui na frente de Glaceon. Cara, a Mainlook é a skill mais nojenta desse jogo. Ela te prende no lugar, te deixa ele preso, tipo, você fica literalmente preso por, sei lá, mais de 3 segundos quando ela pega Mainlook Plus. Você fica preso no lugar e não consegue fazer nada. Ela te deixa exposta para o time dela inteiro te esbagaçar. É como se fosse uma Unite Move de Slowbro que tem cooldown menor. É basicamente o que esse maldito Pokémon consegue fazer. É insuportável, uma skill muito forte, ele é muito difícil de se derrubar e ainda por cima tem acesso ao Snorlax que corta o dano que você causa, tanto nela quanto nos aliados, e ainda por cima tem o Wish que faz com que ela fique ainda mais tanque. Então, cara, é um Pokémon que eu odeio, acho nojento, e também ela tem o Night Move dela que é muito forte, isso, tipo... Eu tenho que dar um shoutouts que eu acho a ideia da ult dela bem legal, tipo, ela roubar escudo dos Pokémons adversários, eu acho uma ideia bem doideira. Mas nas mãos de Umbreon é muito quebrado, nossa senhora. Também a ideia em si é bem quebrada, você rouba o escudo. Tipo. Main Umbreons, a diferença de Main Umbreons para não Main Umbreons é que eles sabem disso, então, Leafeon, outro Pokémon que eu acho que eu vou colocar aqui no Broken, tipo... Acho que eu vou colocar aqui no Broken, acho que na frente de Slowbro, ou atrás de Slowbro, acho que na frente de Slowbro. Essas 3 Eevees estão muito fortes, por conta que ela tem acesso a Solar Blade muito cedo. É uma skill que causa muito dano, consegue eliminar praticamente qualquer atacante em um combo só. Uma Leafeon consegue nocautear um atacante fácil. Joga Solar Blade, joga Razor Leaf, dá uns ataques básicos. No pior cenário, se dá 2 ataques básicos o cara cai. Dizendo que de maneira geral Leaf Blade, Solar Blade, morreu o cara, ponto. Às vezes você vai ultar, só às vezes. Mas cara, esse Pokémon tá dando muito dano, Pokémon muito rápido, Pokémon estupidamente quebrado e nossa senhora. Fase de rota desse Pokémon é incrível. Esse Pokémon tem um early game incrível, tem um mid game decente. Ela só fica ruim no late game, mas se você estiver jogando bem com ela, você consegue ainda assim fazer um estrago massivo no late game. Acho que eu vou deixar Glaceon aqui. Eu acho que Glaceon tá sendo mais suportado que Umbreon hoje em dia. Inteleon mesmo depois dos últimos nerfs, eu ainda acho que ele é um Pokémon muito bom. Acho que eu vou deixar ele aqui na frente de Lapras. Por conta de Snapshot é uma skill muito boa, tem uma range muito longa, causa muito dano. Ele é um Pokémon que tem uma game decente. E ele é bem... ele consegue se locomover bem graças a Fashinger. Snapshot é bem difícil de usar, mas causa muito dano. Eu acho que isso carrega o Pokémon, tá ligado? O dano absurdo que ele tem. Mega Mewtwo X, outro Pokémon que vem aqui por muito bom. Odeio esse Pokémon do fundo da minha alma. Tipo, muito resistente, causa muito dano, graças à Mega dele. Puxão e Psystrike são skills muito chatas. E nossa senhora, odeio esse Pokémon, detesto ele do fundo da minha alma. Acho que eu vou descer Blastoise um pouco. Acho que eu vou deixar aqui. Acho que assim. Não sei se Zoroark é melhor do que Blastoise. Não sei. Acho que eu vou deixar assim por enquanto. Mewtwo Y, diferentemente do X, ele é um pouco mais fraco, mas ainda assim eu vou deixar ele aqui bem alto, porque esse Pokémon também é bem suportável de jogar com, honestamente falando. E chegamos nos lançamentos mais recentes do jogo. Primeiro lugar, Blaziken, né? Não primeiro lugar, mas o primeiro Pokémon que vamos falar, Blaziken. Blaziken é um dos meus Pokémons favoritos atualmente, acho que é um dos melhores all-rounders do jogo, fácil. Esse Pokémon é muito forte, acho que eu vou colocar ele aqui na frente do Zoroark. Ele é
decentemente parrudo, tem um early game bem ruim, ele precisa pegar level 5 para ele começar a ser chato, mas quando ele pega ele começa a ser bem chatinho. Level 8 dele é um power spike absurdo, porque agora você tem acesso a 6 skills na sua mão, 5 vai, porque mesmo que as 12 e o Night Moves são diferentes, é praticamente o mesmo golpe, então 5. E cara, você consegue fazer uns combos muito da hora com esse Pokémon. Adoro esse Pokémon, acho ele muito forte, sem dúvidas um dos meus Pokémons favoritos. Mimikyu também vem aqui por muito bom, só que eu deixo ele mais atrás aqui, por conta que ele tá aparecendo muito pouco hoje em dia. Tá aparecendo muito pouco, mesmo Play Rough sendo uma skill insuportável, Shadow Sneak sendo muito forte, e a Unite Move dele sendo uma das melhores que já foram feitas. Mas, ainda assim, é um Pokémon bem ok. Acho que eu vou deixar ele aqui, na frente do Zoroark. Eu acho que eu vou deixar ele Dragapult também. Meowscarada é um Pokémon que eu testei quando ela foi liberada ontem. Acho que hoje no canal já devo postar um vídeo sobre ela. É um Pokémon que eu vou colocar aqui também, não muito bom. Acho que ela fica... Não sei se ela empata com o Zoroark no quesito de ser um dos melhores Speedsters do jogo. Acho que sim. Acho que eu vou deixar ela aqui. Eu acho que Zoroark... Eu acho que ela é um pouco mais fácil de executar que Zoroark, mas eu acho que o Zoroark é um pouco mais perigoso que ela. Mas de qualquer forma, um dos melhores Speedsters do jogo. Eu acho esse Pokémon muito bom. O único ruim dela é que ela precisa pegar o level 6 para ela começar a ser muito broken, né? Não muito broken, mas para ela começar a ser forte. E também que ela é meio chatinha de aprender a jogar. Eu ainda tô testando ela, e tô aprendendo como é que joga. Mas é um Pokémon que, cara, se você executa bem ela consegue fazer muita coisa mesmo. Um Pokémon que eu acho muito bom. E por último, o Metagross é o Pokémon que ele vem aqui pro ok. Só. Eu acho que Mamonzine é melhor que esse Pokémon. Não, tá, eu tô zaralhando. Dragonite é melhor do que ele. Ele é um Pokémon ok, por conta que ele precisa pegar level 1 ou 4 dele é inútil. Começa por aí. Level 5 não é muito bom. Zen Headbutt, que é a melhor skill pra ele, não é muito boa. Não é uma skill muito boa. E o Night Move dele não é muito boa. A única coisa boa desse Pokémon é Meteor Mash e ele ser meio parrudão quando ele evolui. E só. Fora isso, um Pokémon bem ruinzinho e que não vale a pena comprar até ele tomar algum buff que faça ele ser um Pokémon melhor. E essa foi minha tier list de Pokémon Unite. Bem, deixa aí nos comentários o que você achou da minha tier list. Tipo, se você concorda aqui que... você concorda, se você discorda, se você acha que, sei lá, Charizard é o melhor Pokémon do jogo e tá errado que discorda. Você acha que Zacian é o pior Pokémon do jogo, que Umbreon é muito ruim? Deixa aí nos comentários, pô. Fala aí, divide aí conosco que eu adoraria ler os comentários, né, e discutir isso. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e eu vejo vocês no vídeo, talvez de amanhã, não sei, mas no próximo vídeo. E até mais!